Cumprimento a todos os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Quero agradecer mais uma vez a Deus por me permitir que fale do amor dele através da sua palavra. Gostaria de deixar aqui para a meditação dos irmãos João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando nós vemos essa passagem, Deus envia o seu Filho para morrer por nós, e a gente fica perguntando por que Deus fez isso, né? E somos pecadores, somos seres rebeldes por natureza, temos o livre-arbítrio e muitas vezes esse livre-arbítrio leva a gente para lugares errados, mas aí a gente começa a pensar no amor de Deus desde o princípio. Em João 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, a vida é Jesus, a vida está nele, a luz está nele. Então a gente começa a imaginar como foi para Deus mandar o seu Filho para morrer por nós. A gente começa a imaginar quão grande foi a dor de Deus ao ver seu Filho carregar todos aqueles pecados, que eram os nossos pecados, o pecado da humanidade. E começamos a imaginar também que todas as vezes que Deus falou com seu povo, desde o princípio, falou com Adão, Adão não obedeceu, falou com seu povo, quando foi tirar o povo do Egito, e o povo só precisava obedecer, só precisava fazer aquilo que ele estava mandando. E o povo mesmo assim era rebelde. O povo viu o maná cair do céu. O povo não passou fome. O povo não teve as suas roupas rasgadas, nem seus sapatos rasgados. Os sapatos iam crescendo conforme a criança ia crescendo. Uma coisa muito misteriosa e muito maravilhosa. Deus abriu o mar vermelho. Eles andaram 40 anos no deserto e nunca faltou o pão. E mesmo assim, esse mesmo povo rebelde continuou se rebelando contra Deus. E mesmo assim Deus não deixou de amar, assim como nós. Quantas vezes nós nos rebelamos contra Deus, contra todos, contra aquilo que é a vontade de Deus, e mesmo assim Deus não deixa de nos amar, Ele continua nos amando. E aí a gente pensa o seguinte: é porque eu amei primeiro. Não, você não amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É muito enganoso a gente pensar que a gente amou Deus primeiro. Eu fui para Jesus. Nós não somos nada, nós somos pó e cinza, e Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, que nós somos errantes, nós somos pecadores. Somos agora convertidos, pecadores arrependidos, mas somos pecadores. Todo dia nós cometemos falhas, cometemos erros, e Deus está pronto para nos amar do jeito que nós somos. Não tem impedimento para Deus nos amar. O amor dele supera todas as barreiras em nós. E mesmo assim, nós somos falhos, nós pecamos, nós erramos. E ainda mais, mas Deus não prova o amor dele para conosco? Prova sim. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós nem conhecíamos Jesus, nós nem sabíamos quem ele era, e ele já tinha morrido por nós. Deus é tão maravilhoso, Jesus é tão maravilhoso, que quando ele orava, entregando o seu povo a Deus, falando com Deus o que ele tinha feito na terra, como foi reconhecido, como ele se manifestou para nós, os homens, ele fala assim, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse que nos constrange, nos deixa preocupados às vezes, não fazer o que é errado, buscar a verdade, buscar a palavra dele.
buscar estar sempre se alinhando a Ele. Que amor é esse que nos constrange a fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo? Esse é o amor de Deus, é indecifrável. Não dá para falar, não dá para dizer que tipo de amor que é esse, porque a gente nunca vai entender. A nossa mente é pequena, o entendimento humano é pequeno para entender um amor tão majestoso, um amor que criou o homem do barro. E antes de criar o homem, ele criou todo o universo, criou tudo que existe nesse sistema, na Terra, para que pudesse pôr o homem num jardim, para poder conversar com ele, para poder ensinar, para poder estar perto. O amor de Deus é querer estar perto de nós, é a sua presença em nós. O amor de Deus é algo sublime, maravilhoso, que não tem explicação. Como alguém tão divino, tão santo, tão maravilhoso, tão único, pode amar seres humanos tão cruéis muitas vezes, falhos, desumanos, não ama o seu irmão que está vendo e diz que ama Deus. Como Deus pode nos amar, sendo nós pecadores, sendo que nós estávamos assim no monturo, estávamos presos no pecado, envolvidos com os pecados, e Deus nos amou primeiro, nos chamou, Ele nos escolheu primeiro. Não fomos nós que escolhemos Ele, Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro. Que amor é esse? Que pega um pobre mortal como nós, tira da lama, tira da sujeira e põe para se assentar com príncipes, porque todos nós, aqueles que se converteram, estão com Jesus, aqueles que estão levando a palavra dele, falando do amor dele, todos nós somos príncipes e princesas e sacerdotes. Que amor é esse que nos constrange ao ponto de nós chorarmos mesmo sem saber por que estamos chorando, de ver os nossos irmãos doentes, os nossos irmãos caindo na fé? Que amor é esse que nos constrange a orar pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos? Que amor é esse? Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus implantado dentro de nós. É isso que Deus quer de nós, que o amor dele se implante dentro de nós e que nós sejamos luz por onde nós formos, luz e sal da terra. Esse é o amor de Deus por nós. É o amor que tirou a gente do lamaçal do pecado, nos trouxe para a luz e fez de nós homens e mulheres diferentes, homens e mulheres tementes a Deus. Esse é o amor de Deus por nós. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fosse vós que me escolhesse a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando perdides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Que coisa linda! Quando Abraão foi chamado, Deus o chamou de amigo. Que coisa mais maravilhosa ser chamado de amigo por Deus. E aqui em João, Jesus repete a mesma coisa. Eu não chamo mais vocês de servo, vocês são meus amigos. E o que é um amigo? Amigo é aquele que está presente nas horas de angústia, mas nas horas de alegria. Aquele que está sempre incentivando você a prosseguir na sua caminhada. Esses são os verdadeiros amigos. E Deus quer que nós sejamos amigos dele, nos chama de amigo. Ele não nos chama mais de servos, porque servo só vai fazer aquilo que está sendo mandado. E amigo não vai além. O amigo vai além daquilo que está sendo pedido. É isso que Deus quer que nós sejamos para ele. Amigos. Amigos, sejamos amigos de Deus, sejamos amigos uns dos outros, amemos uns aos outros, porque é isso que Deus quer de nós, que nós nos amemos, que nós ajudemos uns aos outros. Em 1 de João 4, de 9 a 10 e depois 16 a 18,
Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos no meio dele. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também nos amar uns aos outros. Que amor é esse? Quando eu começo a pensar no amor de Deus por mim, pecadora, uma pessoa que era muito rígida, muito brava, ainda sou um pouco. Deus ainda está me transformando, porque cada um tem um tempo que Deus vai tratar, né? Então assim, Deus ainda está me transformando. Deus está mudando o meu modo de agir. Então quando eu vejo o que Ele já fez por mim, só pelo amor dele por mim, eu me pego a pensar, falei, quem sou eu? Que sou pó, voltarei para o pó. Mas Deus me ama ao tal ponto de ter dado o filho dele por mim. Quem faria isso? Eu não daria meu filho por amor a ninguém. E creio que nenhum dos irmãos daria. Mas Deus deu o filho dele, que suportou todo o que ele suportou por nos amar, só por amor. Só por amor, não foi por outra coisa, foi por amor. E como não amar esse Deus? Como não amar o meu Jesus? Como não amar tudo que Ele tem feito por mim, pela minha família, pelos meus irmãos, pelos meus amigos? Que quando a gente põe os joelhos no chão e clama a Deus, Ele responde, e você fala, puxa, eu não sou nada, Senhor. Mesmo assim, o Senhor respondeu a minha singela oração. Mas Deus vê o nosso coração. Ele sabe quem somos. Ele sabe até onde podemos ir. Ele sabe como dirigir a nossa vida, como guiar os nossos passos, como mudar a nossa mente. Ele sabe de todas as coisas. Deus é um ser maravilhoso, diferente. É um Deus único e verdadeiro, que nos ama em todo o tempo. Não se preocupe, se você pecou, pede perdão, que Ele continua te amando. Jamais Ele vai virar as costas para nós por causa de pecado. Ele vai te corrigir, sim, mas Ele continua te amando como um pai ama um filho, que corrige, que exorta, que traz para o eixo. É assim o nosso Deus. No versículo 16 diz, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormentos. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Glória a Deus por isso. Estamos sendo aperfeiçoados para o dia do Senhor. O dia em que Jesus vai arrebatar a sua igreja. O dia que Ele vai nos levar para com Ele. Nós estamos sendo aperfeiçoados. E vamos a cada dia buscar essa perfeição no amor de Deus, porque é isso que faz com que nós andemos cada dia mais, cada dia um passo a mais. É isso que Deus quer para conosco. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 9, diz, Paulo aqui está fazendo uma oração, mas de graças e súplica em favor do povo de Filipenses. E eu também quero fazer essa oração, terminar com essa oração, para que Deus possa, nesse momento, nos ensinar a amar. Eu vejo pessoas amargas, pessoas que têm muito dinheiro, mas que não têm paz, pessoas que é muito abastada. Você olha, não falta nada. Inclusive, você quer dar um presente e nem sabe o que vai dar, porque é impossível dar um presente para quem já tem tudo. Mas você olha, não tem paz, porque o amor de Deus não está neles. Por mais que eles falem em Deus, eles não creem naquilo que falam. E por mais que você fale do amor de Deus para essas pessoas, muitas vezes elas se tornam surdas para as tuas palavras.
Que Deus nos ensine a amar como Ele nos ama. Que Deus nos ensine a cada dia mais amar os nossos amigos, os nossos inimigos, o que é muito, muito difícil, mas não impossível, porque nós éramos inimigos de Deus e Ele nos ama. Quando nós estávamos no mundo, éramos inimigos de Deus. E mesmo assim, Ele nos amou primeiro. Gostaria de terminar com essa oração que Paulo faz aos irmãos de Filipos. É 1 versículo 9. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos amar com esse amor verdadeiro. Que Deus nos constrange a cada minuto. Que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja em cada coração. E que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. E que nós possamos a cada dia galgar cada degrau que Deus colocar na nossa frente. Buscar a comunhão com o nosso Deus. Porque o que mais nós precisamos é a comunhão com o nosso Deus. E como temos essa comunhão com Deus? A oração. Conversar com o nosso Deus. Assim como Ele ia no jardim conversar com Adão. Ele quer que você chame Ele para o teu jardim particular. Chame o teu Deus, o teu jardim particular. Conversa com Ele. Ele vai te ouvir desde os pequenos detalhes até os maiores. Entrega para Ele. Fala com Ele. Confia nele, porque Ele tudo fará por você. Creia que hoje Deus nos ensina mais um pouquinho do amor dele. Eu creio nisso, porque eu estou me sentindo tão amada nesse momento. E que cada um de vocês receba o abraço do Senhor e se sinta protegido, protegida e amada pelo Senhor. Que Deus, nosso Senhor, e o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês e que o Espírito Santo, o nosso Consolador, possa falar melhor em cada coração. Em nome de Jesus eu agradeço essa oportunidade. Amém.